Nesse sistema, você cria naturalmente um bom ambiente de proteção patrimonial. Ah, Márcio, mas a Justiça do Trabalho não funciona assim. Mas a Justiça do Trabalho, às vezes, tem decisões jurídicas que o próprio jurídico desconhece, que o próprio jurídico não, que de jurídico não tem. Não tem espaço para fundamento jurídico. Na sensação do seguinte, que a dívida trabalhista tem que ser paga a qualquer custo, mesmo que tire de alguém que não seja realmente o responsável por aquela dívida trabalhista. E eu não estou aqui para julgar, ok? Mas o fato é que é assim. Então, eventualmente, na Justiça do Trabalho, algumas coisas assim acontecem. E a gente tem a possibilidade, quando você domina esse sistema, você tem a possibilidade de criar uma certa cadeia de holdings, uma atrás da outra e tudo mais, que mesmo a Justiça do Trabalho, não é que ela não vai enxergar aquilo, ela pode enxergar aquilo, mas mesmo a Justiça do Trabalho tem critérios mínimos de se respeitar a personalidade jurídica, para se não avançar para a desconsideração da personalidade jurídica. Então, quando você faz uma e atinge a pessoa física, já saiu do negócio e atinge a pessoa física. Ah, a pessoa física não tem nada, mas ela tem uma empresa. Aí você faz uma inversa, uma desconsideração inversa, vai nos bens da empresa e depois vai em outra empresa, aí já não chega. Já não chega. Principalmente se for feito regularmente, se não tiver fraude contra credores, ok? Não chega. E aí eu pergunto a você, mas pode chegar? E aí que a gente vê, que reside a nossa questão. Pode chegar. E é claro que pode chegar. Pode chegar. Pode chegar tanto, você pode fazer uma cadeia imensa de 10 empresas e tudo mais, pode botar coisa no exterior e tudo. A Lava Jato mostrou isso. Então, é possível isso acontecer? É possível. E aqui eu digo pra você, no momento que a gente diz é possível, pronto, acabou. A gente botou um machado na cabeça do conceito de blindagem patrimonial. Porque quando você diz que algo blinda, a blindagem, quando você fala em proteção, é aquele amparo. Olha, eu estou aqui protegendo, ok? Quando você fala em blindagem, você está vendendo para alguém a ideia de intransponibilidade. Você está dizendo que aquela barreira ela é intransponível, não pode ser ultrapassada. E, sinceramente, primeiro, se tiver algum tipo de fraude, dolo, coação, se tiver algum tipo de atuação delituosa, se tiver laranja envolvido, se o Ministério Público, por exemplo, em apuração de crime, quiser pegar, vai pegar. Vocês viram aquela história lá do siga o dinheiro? É por aí. Vai pegar. E se vai pegar, tudo que você está criando é proteção. Não é blindagem. Não é blindagem. Por quê? Porque ainda assim existe uma barreira de exposição. E eu vou te falar mais. Pode ou não pode, em uma determinada circunstância, o juiz deferir que se avance para aquela segunda, ou terceira, ou até quarta empresa, numa cadeia e tudo? Pode. Pode ser que amanhã o legislador... Olha só isso. Pode ser... Hoje, o legislador acabou de alterar, né, quando teve agora a Lei da Liberdade Econômica no ano passado, né, acabou de ser alterada essa regra da desconsideração da personalidade jurídica, agora endureceu para desconsiderar. Mas pode, daqui a 10 anos, ter uma nova regra de desconsideração da personalidade jurídica que afrouxe isso totalmente? Pode. E essa aplicação é uma aplicação de ordem processual. Ela não tem esse negócio de vínculo lá do direito material aos contratos celebrados à época. Não tem. Então, se daqui a 10 anos, por exemplo, tiver uma norma que afrouxe esse sistema de desconsideração da personalidade jurídica, todos esses bens que hoje estão nesse cofre dessa pessoa podem estar, sim, sujeitos a uma execução. Mesmo que ele não tenha praticado fraude contra credores, que ele tenha feito isso tudo antes. Se praticou fraude, então, se ele já tinha execução em curso, aí já era. Aí não tem história. Aí já é possível alcançar hoje. Hoje é fraude. Fraude não tem constituição jurídica válida diante da fraude. Qualquer objeto que se pratique depois pode, sim, ser desfeito e ser considerado inválido, inexistente. Então, se amanhã ou depois vem uma norma nova, tudo aquilo vai para o ralo. Ou está sujeito a ir para o ralo. Então, se você tem algo que não é protegido contra o direito processual, por exemplo, ou não é protegido em qualquer hipótese, que você fica à mercê, por exemplo, de uma eventual um caminho diferenciado da jurisprudência, isso não é blindagem. E aí eu falo para as pessoas, certa vez eu tentei até construir uma linguagem jurídica e tentar dar uma conotação de instituto jurídico para isso.
Mas, sinceramente, depois eu revi isso. Não, eu tava errado. Não tem que dar blindagem patrimonial, proteção patrimonial. Isso não é instituto de direito. Não existe instituto de direito. O que existe aqui é a língua. A língua portuguesa é a forma como as pessoas enxergam o vernáculo, entendeu? É isso que existe. E como você vai vender. Então, se algo corriqueiramente é entendido pelas pessoas, é interpretado pelas pessoas como sendo intransponível, o termo blindagem é isso, é interpretado pelas pessoas como sendo intransponível. Quando ela blinda um carro, ela acredita, inclusive, que não passa nem bala, nem tiro de arma de fogo. Então, quando você vende algo dizendo que aquilo é blindagem, a forma, a recepcionalidade das pessoas, como as pessoas recebem aquilo, é como algo intransponível. Então não tem nada a ver com o instituto jurídico. Blindagem ou proteção patrimonial não são institutos jurídicos. Não são. Né? É meramente utilização do idioma. Então, quando a gente vende algo dizendo que é blindagem, na verdade a gente está vendendo uma mentira. E a gente está induzindo o cliente a acreditar que aquilo ali é uma verdade quando não é. Ah, Márcio, mas se o cliente, por exemplo, me procurou, ele estava lá envolvido na Operação Lava Jato e ele está todo errado, mas me procurou para isso, eu falei que era blindagem patrimonial, depois esse cara vai poder ir para a justiça dizendo que eu não ofereci blindagem? Não, esse cara não. Tá entendendo? Porque ninguém pode se valer da própria torpeza. Tá entendendo? Agora, pode um sujeito que acredita que criou um ambiente de blindagem, amanhã ou depois ser demandado, por exemplo, no juízo de família e ter uma desconsideração na personalidade jurídica inversa e avançar sobre aquele bem para pagar alimentos pro menor? Olha só, não tô falando de crime, tô falando de coisa digna, de coisa devida, que é pagar pensão alimentícia. Então, pode ou não pode? Pode. E se pode, isso não é blindagem. Esse cara depois vai vir contra você, vai falar assim, cara, que isso? Você me vendeu um sistema que você disse que era blindado. E você pode daqui a pouco estar respondendo aí uma representação na ordem, pode estar respondendo até numa ação de reparação de danos. Porque você constituiu um sistema para ele dizendo que era blindagem.